Então vamos vou chamar então para vir para a mesa o nosso palestrante da noite, Dr. Leonardo Bofill Vanoni. O Dr. Leonardo, ele vai falar sobre a evolução do conceito de direito e seus reflexos práticos, né? Descubra como o direito se reinventou ao longo da história e de que forma essa evolução impacta diretamente a prática jurídica nos dias de hoje. Uma oportunidade valiosa para ampliar sua visão e se preparar para os desafios do mundo jurídico contemporâneo. Quem é o Dr. Leonardo? Primeiro, ele não está aqui na apresentação dele de início, mas é com muita honra que a gente diz que o Dr. Leonardo é egresso do curso de Direito da PUC Uruguaiana, foi aluno do professor Pacífico, Dr. Dri, do Dr. Vitor Ogudri, que hoje está aqui com vocês, Crisiane, Raul, foi meu orientador. Crisiane Félix, né? E o Raul, que não compareceu, mas que foi orientador do TCC. Muito bem. Então, gente, o Dr. Leonardo Bofill Vanoni, atualmente, ele é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desde 2014, promovido agora para a instância final em Porto Alegre. É ex-integrante da Comissão de Inovação do TJRS, é especialista em Direito Civil, Processo Civil e Direito Constitucional, é coordenador do Núcleo de Estudos de Direito Constitucional da Escola Superior da Magistratura, da Juris, é professor de Direito Constitucional, Filosofia do Direito e Teoria Geral do Direito da Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, também, da Juris, e da Escola da Magistratura Federal, da ESMAF. E também é professor do Censo Jurídico. Além de professor convidado de outras instituições e possuir alguns artigos e coautoria em algumas obras. Então, seja muito bem-vindo, Leonardo. Desejamos que a sua fala seja maravilhosa, e assim será. E desde já, em nome da FDU, né, de todos que estão aqui, muito obrigada por ter vindo. A palavra é sua. Boa, então. Bia, te cumprimento pelo teu trabalho junto à FDU. Em nome da Bia, cumprimento todos os professores da Faculdade de Direito de Uruguaiana presentes. Cumprimento especial a familiares aqui presentes, a estudantes, antigos professores, amigos. E eu já vou pedir para começar quebrando um pouquinho o protocolo e fazer um cumprimento especial à minha esposa, que está aqui presente, para ganhar uns pontinhos em casa também, né? Minha esposa está aqui presente, Flávia, veio comigo, é minha colega juíza de direito. Se alguém quiser saber como passar em concurso, fala com ela, porque foi ela que passou em primeiro lugar no concurso da magistratura, não fui eu. Flávia é o amor da minha vida. Mãe das minhas filhas e parceira de vida há mais de 10 anos. Está presente também aqui meu irmão, Daniel, foi professor também aqui da FDU. Daniel foi quem me influenciou, Bia, a fazer direito. Foi também uma grande referência no início da minha formação. E foi quem me levou a esses caminhos da filosofia do direito, da teoria geral do direito e também da carreira pública, que ele me incentivou, não quis seguir, quis ir para a advocacia privada e fez com que eu fosse para a magistratura. Pessoal, então todos sintam-se devidamente cumprimentados. Eu vou pedir, Bia, para tomar esse espaço aqui para conseguir falar com todos vocês. É interessante que o mundo jurídico, nos últimos 250 anos, tenha se preocupado tanto em conceituar o que é o direito. Ao contrário de outras ciências, que não estão nem aí para saber o que é medicina, o que é a engenharia. E, aliás, nós temos cadeiras sobre
A filosofia do direito que estuda o conceito de direito, as maiores universidades do mundo se preocupando com isso. Isso chama um pouco a atenção, e aliás, é o início do livro dos principais professores do século XX, professor da Universidade de Oxford, Hart. E quem responde isso é o seu sucessor na Universidade de Oxford, Ronald Warren, que nos diz o seguinte: o conceito de direito é o prólogo silencioso de toda decisão e de todo o raciocínio jurídico. A grande diferença está entre aqueles que sabem disso e prezam por isso, e aqueles que não sabem e não estão nem aí para isso. E o que me chamou a atenção recentemente foi uma palestra de um dos grandes juristas da minha geração, que eu tive a oportunidade de conhecer, o professor Daniel Mitidiero, professor da Universidade da URGS, aqui, professor gaúcho, fazendo uma sustentação oral no Tribunal Regional Federal, um caso de grande repercussão. Ele inicia a sua sustentação oral falando o seguinte: eu vou começar a minha sustentação oral por um conceito de direito, porque toda a estrutura da minha argumentação está baseada nisso. E a partir daí, ele começa a desenvolver brilhantemente, como é a característica dele, a sua tese. Recentemente também vi um debate numa universidade estrangeira sobre uma questão jurídica e um professor pergunta para o outro, num debate ardente: professor, qual é o seu conceito de direito para eu entender a sua posição? A grande verdade, e eu me dirijo aí à maioria do público, aos alunos, é que o conceito de direito, galera, sempre vai estar silenciosamente na argumentação jurídica de vocês. Quando vocês forem fazer uma petição, quando vocês forem proferir uma decisão, quando vocês forem orientar alguém, quando vocês forem se manifestar sobre algo academicamente, queiram ou não, vai estar ali implicitamente a pergunta que vocês podem saber ou não, mas estarão respondendo: o que é o direito ou como deve ser o direito. A partir disso é que eu começo a conversar com vocês sobre essa ideia da metamorfose do direito, da evolução do direito, com um olhar crítico e prático. E alguns devem estar pensando, né? De filosofia do direito me falando em prática? Sim, pessoal. Sim. Em diversas repercussões práticas que a gente vai trabalhar hoje aqui. A gente começar a falar disso, é inevitável a gente falar sobre a primeira corrente que trata do conceito de direito, que é a corrente do direito natural, ou a famosa corrente justnaturalista. E o que diz essa galera do direito natural, em suma, em apertada síntese? Eles nos dizem o seguinte: nós temos acima do direito positivo um critério normativo anterior, um critério valorativo anterior que se preocupa com a justiça, que está acima do direito positivo e que é o que legitima o direito positivo. O que isso significa, professor? Não entendi nada. Quando eu dou aula de filosofia no direito, Escola da Júris, na SMAF, em outros lugares, já dei na Fundação do Ministério Público, Verbo Jurídico, hoje em dia no Centro Jurídico, a galera fica me olhando assim: não entendi nada, professor. Beleza. O que isso significa? Que nós temos o direito produzido pelos homens, ou seja, as leis, hoje em dia, essencialmente, no sistema civil law, que é o nosso sistema de origem, né? E no sistema common law nós temos os precedentes. É o direito criado pelos homens, aqui o direito positivo. Só que acima disso, para o direito natural, tem uma necessidade desse direito criado pelos homens respeitar alguns valores. Sobretudo, observar a ideia de justiça. Por isso, para o direito natural, o direito não pode ter qualquer conteúdo. O direito tem que ser justo. E se for injusto, ele não é direito. 2. Se o direito for imoral, ele não vai ser jurídico. Então há uma necessidade de uma observância de um direito natural que está antes daquele direito produzido pelos homens. E na prática, o que isso significa? Um exemplo que eu sempre dou é em relação à criação da Constituição. Para quem já teve direito constitucional, estudou o poder constituinte, o poder constituinte se legitima do quê? O que dá legitimidade ao poder constituinte para criar a Constituição? Para a corrente do direito natural, é o direito natural. Que dá legitimidade ao poder constituinte para criar uma Constituição e inaugurar um ordenamento jurídico. Agora, para uma corrente positivista, não. E aí que a gente entra e começa a estudar o Kelsen, ele começa a fazer aquelas perguntas para
saber a legitimidade do direito, né? O que dá fundamento às leis? A Constituição. E ele chega na última pergunta. E o que dá fundamento à Constituição? E como ele não consegue encontrar uma resposta racional, o que o Kelsen faz? Cria a famosa lei fundamental, que essa lei fundamental é um critério metafísico que ele cria para justificar o que dá origem à criação da Constituição. Agora, o direito natural não faz uso disso. O direito natural faz uso de um critério normativo a partir do direito natural. E nós temos dois casos emblemáticos que a gente consegue entender essa influência do direito natural. O primeiro caso que a gente tem, vocês talvez tenham estudado já na faculdade, a famosa tragédia de Sófocles, Antígona, que é um caso retratado na filosofia grega. E o que trata esse caso? Esse caso trata do seguinte. Houve uma disputa de poder entre dois filhos de Édipo para conquistarem o reino de Tebas e os dois morreram. O rei Creonte, então, se tornou o rei dessa cidade, de Tebas. E autorizou que em relação a um dos que morreu, houvesse os atos fúnebres, e em relação ao outro não. E o outro era irmão de Antígona. E determinou o seguinte: se fossem realizados os atos fúnebres de Polinéses, quem realizasse seria morto. Direito criado pelo homem. Antígona, entendendo que havia um direito natural seu de origem divina, disse o seguinte: eu não vou respeitar a ordem do rei e vou realizar os atos fúnebres do meu irmão. E fez isso. O que aconteceu com ela? Foi decretada a sua pena de morte. Ela foi presa, aguardando a sua pena de morte, até que o rei Creonte descobriu que o filho dele era apaixonado pela Antígona. E quando ele foi voltar atrás, ela tinha se matado. Mas o que esse caso nos traz? A relação entre direito positivo e direito natural. Antígona entendia que tinha um direito natural acima daquilo que o rei determinava e que aquilo dava respaldo a ela realizar os atos fúnebres. Já o rei pedia diferente: olha, não tem direito natural, quem manda aqui sou eu e o direito é esse. E tu vai ter que respeitar isso aqui e tu vai morrer. Tá? Segundo caso, caso real. Caso real. O famoso caso da informante nazista. Não sei se vocês já ouviram falar desse caso. O que trata esse caso? Esse caso trata do seguinte. Durante o nazismo, lá na Alemanha, havia uma ordem do governo nazista que dizia o seguinte: quando houver atos que busquem trazer prejuízos ou falarem mal do governo nazista, todos os cidadãos têm o dever de denunciar isso às autoridades. E o que aconteceu? Uma mulher, não muito satisfeita com o seu casamento, e olhem o perigo, foi lá e denunciou o marido, que era membro do exército nazista, que o marido chegava em casa e falava mal do Hitler. E denunciou ele para a Gestapo. O que aconteceu? O marido foi condenado à morte e foi preso. Posteriormente, no final da Segunda Guerra, ele foi colocado em liberdade para auxiliar o exército nazista. Encerrada a Segunda Guerra Mundial, a esposa que denunciou e o juiz que julgou foram processados pelo crime de privação de liberdade, que era vigente ao tempo do direito nazista. Mas que, por outro lado, autorizava a mulher a fazer essa delação. E o que nós temos aí? Nós temos a inauguração de um famoso debate entre Hart, professor da Universidade de Oxford, e Lon Fuller. Talvez vocês tenham estudado já o livro O Caso dos Exploradores de Caverna, e ele é o escritor. Lon Fuller era professor da Universidade de Harvard. Hart era positivista e Lon Fuller justnaturalista. E aí eles debateram na Universidade de Harvard esse caso. E o que o Hart falava? Eu sou um positivista. O direito, para mim, é aquele criado pelas autoridades humanas. Ele não tem a necessidade de observar um critério valorativo. O direito pode ser, inclusive, injusto. Então, para o Hart, como positivista, o direito nazista era legítimo e válido. O que poderia acontecer para punir a mulher, porque ele reconhecia que a atitude era imoral, era ter uma legislação retroativa. Já o Fuller, um justnaturalista, disse o seguinte: essa autorização dela a fazer a delação é inválida.
Porque não observa o bom direito. E sendo inválida, essa autorização cai por terra e ela pratica o crime de privação da liberdade. E nós temos aqui bem definido a diferença entre direito natural, que exige a observância de um critério valorativo anterior de justiça do direito, e que diz que o direito não pode ter qualquer conteúdo, que o direito tem que ser justo, e uma visão positivista, que diz o seguinte: olha, o direito é aquele criado pela autoridade humana, que deve observar alguns critérios formais, e é isso. Ele não necessariamente tem que ter o conteúdo moral. Bom, partindo disso, galera, a gente já pode dizer, olha, o justnaturalista se preocupa muito com a ideia de justiça e a ideia de valor. Nós chegamos no segundo momento da história, que é o momento do positivismo jurídico. E o que o positivismo jurídico vai nos dizer sobre o que é o direito? No positivismo jurídico há duas teses centrais. O direito deve observar o que se chama das fontes sociais, ou seja, produzido por autoridades humanas. Leis, hoje, a gente fala em leis ou precedentes, antigamente já se falou a ideia de conceitos, pela jurisprudência dos conceitos, mas hoje em dia, a produção do direito pelo Estado se dá como? Essencialmente no mundo civil law, por leis, e no mundo common law, precedentes ou costumes, costume jurisprudencial. Segundo o que o positivismo jurídico nos diz, é uma separação entre direito e moral, ou seja, o direito não precisa ser justo, o direito não tem relação com justiça, o direito é aquele criado pelo Estado. E aí, galera, esse positivismo jurídico no seu início foi muito contaminado por a explosão das ciências, sobretudo das ciências humanas. E trouxe para a primeira ideia do positivismo jurídico a ideia do formalismo jurídico. O que é esse formalismo jurídico? Sobretudo a escola da exegese na França falava: a lei criada pelo homem já nos dá as respostas. O juiz não interpreta. O juiz não interpreta. A atividade do juiz é, e no caso, ele vai lá, extrai da lei a resposta, que já está pronta, ou seja, revela a resposta, declara, e subsume os fatos ao direito e dá a resposta. O juiz não interpreta. O juiz revela o direito. Essa era a ideia inicial do positivismo jurídico. Mais ou menos o raciocínio era o seguinte: todo humano é mortal. Premissa maior, como se fosse a lei. Caso concreto: Sócrates é humano. Logo, Sócrates é mortal. Essa é a ideia de um raciocínio dedutivo de uma lógica formal. E aí o que acontece? Veio um movimento chamado de realismo jurídico, sobretudo no final do século XIX, início do século XX, que diz assim, ó, nada disso. Nada disso. Não é assim que é o direito e não é assim que funciona o direito. Primeiro, o realismo jurídico diz o seguinte: direito não é ciência, direito é experiência. Direito é aquilo que acontece. Aliás, tem realistas jurídicos mais extremos que vão nos dizer o seguinte: o direito é aquilo que o juiz diz que é. Alguns devem estar dando risada dizendo que hoje é assim que funciona, né? Me tirem dessa. E segundo, o que o realismo jurídico nos diz também? O que o realismo jurídico nos diz de forma extrema nos Estados Unidos? Às vezes mais importa o que o juiz comeu no café da manhã do que a norma jurídica. Se ele está de bom humor, professor Pacífico, vai me deferir uma liberdade. Se ele está de mau humor, não vai me deferir. Chega a esse extremo. Mas, tirando essa brincadeira inicial do realismo, o realismo ataca essa ideia formal do positivismo jurídico em duas frentes. O realismo nos diz o seguinte: em primeiro lugar, tá? O direito ele não tem esse aspecto formal. O direito ele é indeterminado. Aquela linguagem que está na lei lá, ela nos dá o início de uma resposta para o caso. Só que o juiz tem que interpretar e extrair os sentidos daquilo. Professor Pacífico, o que significa a garantia da ordem pública? Eu posso dizer que eu vou decretar a prisão com fundamento na garantia da ordem pública? Não posso, pessoal. E, aliás, isso há muito tempo a filosofia do direito já rechaça e se fazia isso. Decreto a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Mas o que significa a ordem pública? Bom, hoje a gente sabe alguns sentidos que a jurisprudência dá. Reincidência, gravidade em concreto. E a gente vê agora, galera, no CPP, artigo 315, parágrafo 2º do CPP. Quando o juiz fizer menção a texto expresso de lei, tem que estabelecer o sentido dele.
Não adianta falar em garantia da ordem pública se eu não disser o que significa. Diferença entre texto e norma. Se a gente for no CPC, galera, para pegar um exemplo de direito civil aí, professor Dre, se a gente for para o direito civil, o que significa boa-fé objetiva? Determina a rescisão do contrato por lesão à boa-fé objetiva. Não disse nada, né? Não disse nada. Proibição de comportamento contraditório, dever de mitigar os danos. Bom, aí a gente já começa a conversar. E isso está no 489, parágrafo 1º do CPC, que exige que o juiz, em conceitos indeterminados, diga o que ele significa, senão a sentença é nula. Vejam que a gente já começa a ver o sentido prático do conceito de direito, que vem aí, sobretudo, de uma crítica realista e da teoria da hermenêutica filosófica do direito. 2, o que o realismo jurídico diz. O juiz não é um ser inanimado, galera. O juiz tem seus sentimentos. O juiz tem o que se chama, na hermenêutica filosófica, da pré-compreensão, que influencia ele. Então tem um aspecto subjetivo do juiz ao proferir uma decisão. E isso em outros países é tratado com a maior naturalidade. Quando a gente vai ver nos Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos, eles tratam com naturalidade. Olha, os juízes tais e tais e tais são conservadores. Os juízes tais e tais e tais são progressistas. Por quê? Isso é o aspecto subjetivo dele influenciando na decisão. O professor Pacífico, quando ia pedir uma liberdade lá, e tinha um juiz que tu sabia que era punitivista ou garantista, é uma análise externa dele, a partir de uma perspectiva realista, que tu projeta uma possibilidade de decisão que ele vai ter. Tem juízes que são mais duros e tem juízes que não são tão duros. E isso vai influenciar na decisão e vai influenciar na interpretação. E não tem problema nenhum. Às vezes eu vejo a galera, não tem problema nenhum. Nós somos humanos e é impossível que isso não nos influencie. Eu lembro de um caso, uma vez que eu peguei, Bia, caso complexo de direito de família. Liguei para um colega. E ele me disse o seguinte, com muita convicção: não, isso é isso, tenho certeza, faz assim. Eu estranhei aquilo. Mas com tanta convicção, um caso tão difícil. Liguei para outro colega. Falei com o colega tal e tal, ele me disse isso. E o colega me disse o seguinte: o colega que tu ligou e te disse isso, ele está passando pela mesma situação. Só que isso é contrário a ele. Então é óbvio que aquilo que ele está passando vai influenciar no que ele te disse. E isso é a subjetividade do julgador. Então o realismo jurídico vem e diz o seguinte: olha, o direito não é tão certo assim. O juiz tem que interpretar e é possível que haja mais de uma resposta correta para cada caso. E o juiz vai ter que optar por uma ou outra de forma argumentativa. Isso não tem problema nenhum. Porque quando a gente vê, às vezes, numa Suprema Corte 6-5 e a galera fica estarrecida, é por desconhecimento do conceito de direito, do conceito de interpretação do direito. Tá bem? Bora! Vem o realismo jurídico e diz isso e já coloca e já abre uma caixa de Pandora no direito. Seguimos na evolução histórica e vem o segundo momento do positivismo jurídico. E aí, é aquele momento que as pessoas estudam mais, é aquele momento que a gente tem Kelsen e Hart. Hans Kelsen com a sua teoria pura do direito e o Hart com seu conceito de direito, trabalhando um conceito de direito já numa perspectiva um pouquinho mais diferente. Ainda dizem que o direito é distante da moral, ainda dizem que as fontes sociais e a separação entre direito e moral que caracteriza o direito, mas eles começam a reconhecer que na decisão do juiz há aspectos valorativos que podem influenciar e que o direito não é tão determinado assim. Mas o Hart tem uma colocação que abre um dos maiores debates da história do direito. E o que o Hart diz? O Hart diz o seguinte: o direito é composto por regras. Só regras. E quando não houver uma regra que resolva um caso, o juiz é livre para decidir. Ou seja, decide conforme ele achar mais justo. E o que isso desperta? Uma das maiores críticas da história do direito. O famoso artigo Modelo de Regras, escrito por Ronald Dworkin, que vem a suceder o Hart na cadeira de Jurisprudence em Oxford. E o que o Dworkin diz? Dworkin, a gente já começa a tratar da ideia do que é o pós-positivismo. Dworkin vai dizer: não, o direito não é composto só por regras. O direito é composto por regras e por princípios. E quando não houver uma resposta nas regras, o juiz não é livre para decidir. O juiz deve decidir pelos princípios, fechando o sistema com os princípios.
E aí, quando vocês estudam princípios, já virou uma coisa tão banal, né, Bia? Quando eu comecei a estagiar, né, Dani? Quando a gente estagiava, a gente tinha que justificar que os princípios eram normas jurídicas e que tu podia aplicar antes de te manifestar. Hoje em dia a gente banaliza isso. E mais, quem não sabe da história da teoria dos princípios, utiliza os princípios para conferir discricionariedade. Para afastar uma regra e te dar discricionariedade para te decidir. E o que acontece na teoria do direito é totalmente o diverso disso aí. Os princípios vêm para fechar o sistema e ou eliminar a discricionariedade ou reduzir. Só que, pessoal, pouca gente sabe disso. E a galera chega e tem uma regra específica e ele diz, mas isso aí fere a dignidade da pessoa humana. Ou isso aí é irrazoável. Bom, não me disse nada. Isso é um argumento de autoridade, mas é o que acontece. Então, pessoal, nós temos, então, um ordenamento jurídico hoje por uma visão pós-positivista que tem regras e tem princípios. E os dois são normas jurídicas. E na ausência de uma regra, o juiz não é livre para decidir. Tem que decidir pelos princípios. E o Dworkin traz um caso emblemático para justificar a tese dele. O que o Dworkin nos diz? Um caso julgado nos Estados Unidos, famoso, que ele chama de caso Elmer, que é o caso Palmer versus Riggs. E esse caso julgado pela Suprema Corte de Nova York. O que acontece? O filho, um neto, tinha um avô abastado, cheio de dinheiro. E o neto sabia que o avô tinha testado a ele toda a herança. E o avô, no final da vida, conheceu uma moça jovem, bonita, e se encantou por ela. E o neto descobriu que ele tinha intenção de testar parte do patrimônio a ela. O que o neto fez? Foi pesquisar nos precedentes, na legislação dos Estados Unidos, se havia, Bia, alguma sanção para o caso dele matar o avô e não herdar. E não achou nada. E o que fez o neto? Matou o avô. Bueno, cumpre um tempo de pena, mas fica com todo o patrimônio. Esse caso foi para a Suprema Corte de Nova York. E o que a Suprema Corte de Nova York fez? Realmente, não tem nenhuma regra que sancione o neto no sentido dele perder a herança. Mas tem um princípio no sistema. E esse princípio diz o seguinte, que ninguém pode se valer da sua própria torpeza em proveito próprio. E diz para o neto, embora não tenha uma regra, tem um princípio e tu não vai herdar. Segunda situação que o pós-positivismo traz em relação ao positivismo jurídico, e aí é um outro pós-positivista que eu trago para vocês, que é o Robert Alex, tá? Um justo filósofo alemão. E o que o Alex nos diz? O que o Alex nos diz? Que o direito tem uma dimensão real, uma dimensão fática. O que é essa dimensão fática? Aquela dimensão do positivismo jurídico, que é a legalidade conforme o ordenamento e a eficácia social, ou seja, aquele direito criado pelas autoridades humanas. Mas o Alex vai além. Ele diz, o direito não tem só uma dimensão real. O direito tem uma dupla natureza. O direito tem também uma dimensão ideal, ou seja, uma necessidade de correção. O direito não pode ter qualquer conteúdo. O direito tem que ser um bom direito. E o que ele vai além do justnaturalismo aí? Ele diz, isso hoje em dia nos sistemas jurídicos, essa ideia valorativa do direito, ela se dá através dos princípios. Os princípios são o portal de abertura para os valores no sistema. E os princípios, que ele trata essencialmente como os direitos fundamentais, são os princípios, os direitos fundamentais, ali a liberdade de expressão, o direito à vida, são esses princípios como os direitos fundamentais que empregam uma dimensão valorativa no direito e impedem que o legislador crie um direito injusto, trazendo uma ideia valorativa, o que se dá, né, galera, hoje em dia, que a gente trabalha com tranquilidade, em relação à eficácia dos direitos fundamentais e a própria ideia do controle de constitucionalidade, tanto formal quanto material. Mas o Alex vai além, porque alguns perguntam para ele, tudo bem, tu está falando de países democráticos, né? Que tem constituições, que tem direitos fundamentais, e países autoritários, como é que a gente faz? E ele responde, em países autoritários que não têm uma constituição com os direitos fundamentais, há ainda a necessidade da observância de um critério de correção no direito. E aí ele utiliza a famosa fórmula de Radbruch. O que diz essa fórmula?
que a injustiça extrema não é direito. E ele traz o famoso caso, para explicar isso, não sei se vocês já ouviram falar, o famoso caso dos atiradores do Muro de Berlim. O que diz esse caso? Pessoal, no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida, né? Inclusive Berlim, tendo a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. De 49 a 61, o que aconteceu? Houve uma debandada da Alemanha Oriental. Milhões de pessoas migraram para a Alemanha Ocidental. Até que a Alemanha Oriental resolveu fazer em 61 o quê? O famoso Muro de Berlim. Para controlar isso. E colocou, para fins de segurança, para evitar essa imigração maciça, atiradores. Para evitar que as pessoas continuassem migrando. E autorizou eles a quê? A que dessem uma ordem e se a pessoa não parasse, ceifar a vida dessas pessoas. O Muro de Berlim, galera, foi construído em 61 e foi cair só em 89. A partir da década de 90, esses casos desses atiradores que matavam as pessoas que buscavam fugir e eram abatidas no caminho, começou a ir aos tribunais da Alemanha. E o que se discutia nisso aí? Tinha autorização para eles matarem. Mas essa autorização era justa? E o que os tribunais alemães usaram como fundamento implícito ali da sua decisão? Dizendo o seguinte: essa autorização era extremamente injusta. Logo, era inválida, não era direito. E não poderia produzir uma autorização para eles fazerem isso. E condenavam os atiradores do mundo. É óbvio que isso tem grandes discussões. Mas isso é para vocês verem, que essa ideia atual que a gente trabalha, de uma ideia pós-positivista, ela resgata a ideia da relação entre direito e moral sem desprezar a ideia da segurança positivista, da segurança jurídica. Nós temos no justnaturalismo, então, uma grande preocupação com a justiça e com os valores. No positivismo jurídico, uma grande preocupação com a segurança jurídica, que foi ceifada, que foi aberta a caixa de Pandora com o realismo jurídico. E nós temos, por fim, uma doutrina talvez, hoje em dia, preponderante, a gente não pode falar hegemônica, porque não tem como a gente cravar qual é o conceito certo de direito. As discussões estão abertas há mais de 250 anos, pelo menos, na filosofia do direito. A gente tem uma doutrina atual que puxa o que o positivismo tem de bom e busca dar uma temperada no que tem de ruim, trazendo a ideia valorativa do direito. E alguns devem estar se perguntando: tá, professor, beleza, mas na prática a gente se depara, Bia, com coisas assim? Bom, são incontáveis os casos que eu me deparei como magistrado em situações que me colocavam diante de uma ideia de um conceito de direito que poderia ter soluções diversas. Eu me lembro de um caso, tá? De um caso que tinha uma pessoa com um ferimento muito grave na cabeça. Pessoal, assim, as fotos eram horríveis, assim, tinha bicho na cabeça dele, era um horror. E ele não queria se submeter ao tratamento médico. Isso que se chama juridicamente a ideia da recusa terapêutica. Tá? Ué, no sistema não tem nenhuma resposta sobre isso. Não tem nenhuma regra que diga tem que se submeter ou não tem. Se eu fosse um positivista hartuniano, eu poderia dizer o seguinte: eu vou decidir conforme eu achar mais justo. Vou falar pro cara: vai lá no hospital lá e vai te submeter a isso sim. Poderia tomar essa decisão. Agora, como eu me sinto muito mais um pós-positivista, o que eu tentei fazer? Cara, não tem que decidir discricionariamente o que eu acho. Não importa o que eu acho. Importa a resposta que o direito dá. E qual é a resposta que o direito dá? Nós temos que buscar alguns princípios, como o princípio da liberdade, o princípio da saúde, fazer alguma ponderação e ver. E o que eu defini? Olha, se ele for capaz, se ele for plenamente capaz, e for constatado isso, e se ele não quiser submeter esse procedimento, porque todo procedimento médico causa algum risco, imagina se eu determinar que ele faz o procedimento, faz o procedimento e ele morre. Eu falei, se ele for capaz, ele tem esse poder de escolha. Se ele for incapaz, primeiro tem que ter o laudo de incapacidade para depois a gente decidir. Ainda bem, eu determinei que ele fosse avaliado e quando ele foi para avaliação psicológica já fizeram o procedimento dele e deu tudo certo. Segundo caso, para mim o caso mais marcante que eu tive na jurisdição.
infância e juventude. Cheguei numa comarca e todos os dias chegava uma reclamação de um rapaz. Todos os dias. Furtou, danificou, lesionou. Era impressionante, assim, galera. Era o problema da cidade, o guri. Uau! Tem uma representação do Ministério Público, 45 fatos. E eu, bueno, o guri tem 2 metros de altura, 3 de largura, vai chegar aqui e vai me matar. Chegou o guri na audiência. Audiência de apresentação. Na época em que a audiência de apresentação ainda se fazia um interrogatório. Hoje em dia, novo entendimento que o interrogatório vai ao final. Antigamente tinha esse entendimento na ideia do adolescente em conflito com a lei, na ideia de prática de ato infracional. O primeiro ato instrutório era o interrogatório. Bom, chegou o guri me dava aqui, galera. Eu já sou verticalmente prejudicado, né? E o guri me dava aqui, o guri olhando para baixo, e a mãe longe do guri, e a mãe com uma cara de braba, ou seja, cara, o que eu tô fazendo aqui? A gente tem alguns feelings que são feelings pessoais e que não dá para explicar. E na hora me deu um insight e eu pedi para que todo mundo se retirasse da sala. Vou ficar só eu e ele aqui e vou descobrir o que está acontecendo. Porque não pode ser que esse gurizinho que tem 1,15 m de altura, que pesa 35 quilos, seja esse monstro. E comecei, cara, o que está acontecendo? E ele olhando para baixo, os dentes ringindo, não falava nada. Totalmente acuado. Foi até que eu perguntei para ele, sou fanático por futebol, cara, por que tu não joga uma bola na rua com teus amigos e para de fazer esse monte de bobagem? E ele levanta a cabeça, os olhos marejados, me diz, doutor, eu não tenho tênis para jogar bola. E eu olhei para os pés dele, estava de chinelo, os pés completamente cortados. Ah, galera, olha, esse sentimento que eu tô tendo agora aqui foi que eu tive na hora. Respirei fundo, olhei para ele, tive que tomar um copo d'água, como vou ter que tomar aqui. E quando eu me lembro, vem a emoção. E eu falei para ele, cara, esse problema, ele é o doutor. E aí eu vou jogar bola com os guris, não tenho tênis, corto o pé, não consigo, eles começam a fazer bullying comigo. Aí eu bato num, quebro o vidro da casa do outro, furto uma coisa da casa do outro. Então todos os fatos estavam relacionando com os amigos que jogavam bola com ele, que faziam bullying com ele. E eu... Representação do Ministério Público era para internação provisória. Eu, cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou te conceder uma remissão para te prestar serviço à comunidade. Remissão na infância e juventude é como se fosse a transação de direito penal, um acordo que tu faz para ele cumprir algumas condições. Se cumprir, tem instinto à punibilidade. Vou te dar remissão para te cumprir isso. Vou te dar uma chuteira, e aí na hora ele já puxou, né? Eu quero a Nike Mercurial, o vermelho com o roxo do Neymar. Tudo bem. E a segunda, minhas condições agora. Falei pra ele. Que eu nunca mais recebo uma reclamação tua quando eu estiver aqui, que tu passe de ano. Porque ele estava praticamente rodado. Isso aí era setembro, agosto. Cheguei na audiência. Óbvio que houve uma certa resistência do Ministério Público. Mas é aquelas situações, eu falei, doutor, confia em mim que vai dar certo, não posso te falar o que ele me disse de uma forma informal, preciso respeitar a privacidade dele, mas confia em mim que vai dar certo. O promotor confiava, a defensora pública também, falou, doutor, eu confio em mim que vai dar certo. Beleza. Acabou a audiência, remissão concedida, comprei a chuteira Mercurial verde-limão com rosa do Neymar, deixei lá no fórum, a mãe foi buscar. Final do ano, recebi uma cartinha do guri. Passou de ano, com ótimas notas. Nunca mais chegou uma reclamação dele. E, galera, me disse, doutor, foi a primeira pessoa, desde que eu nasci, que me escutou, que me abraçou. E eu não podia romper isso aí. Isso é um pouco do direito, pessoal. O direito, além de ter esse conceito, da gente precisar saber
o que é o direito, para bem aplicar ele e saber o que a gente está fazendo, porque se a gente não souber o que é o direito, a gente não sabe o que a gente está fazendo. O direito também tem umas pitadas de humanidade, e essas pitadas de humanidade muitas vezes são o que transformam as vidas das pessoas. Obrigado, uma boa noite a todos.